Então, pessoal, vamos pedir o candidato. Temos as 5 mesmas questões que fizemos antes. E, obviamente, as nossas perguntas podem se repetir, depende do caminho também da discussão, né? Porque a gente está com uma outra pessoa, então tem algumas coisas que talvez sejam ditas, talvez não, então elas dependem de como as coisas andam. Temos o mesmo tempo, e o Cristiano é rigoroso no tempo. Muito melhor que eu. Então, Andrei à vontade. Vamos. Água, mas Obrigado. se quiser mais alguma coisa. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, quero me desculpar que não consegui vir antes, né? A agenda anteriormente já que foi tentado marcar, mas eu estava em exercício do cargo e pela função eleitoral a gente não pode, então está exercendo o cargo e fazendo campanha. Então nos programamos para tirar as férias após essa segunda-feira, o que está acontecendo. Então me libera um pouco para vir aqui e poder conversar um pouco com vocês, não só com vocês, mas também poder andar sem ficar com as preocupações do que a dia da prefeitura nos reserva, né? Sei que muitos aqui estão em cargos de gestão dentro das escolas, ou ajudam, né, e auxiliam as escolas e a SMED, então vocês têm noção do que é cuidar de 100, 200, 300, 500, 1.500 pessoas, né, em alunos e mais pais, então imaginam isso multiplicado em todos os ramos do município, não só na educação, mas saúde, obras, então é muita coisa. Então fiz questão de tirar férias para poder estar à disposição da campanha, para justamente momentos como esse, para que a gente possa conversar, trocar ideias, logicamente colher demandas, né, porque ainda mais no mundo atual que é tão dinâmico e os assuntos vão trocando e vão se somando, e quando a gente consegue responder algumas perguntas, logo tem outras perguntas ou as perguntas são mudadas. Então a gente agradece a disponibilidade de vocês terem esperado esse momento. Bom, meu nome é Andrei Cossetin Szymanski, todos acho que me conhecem mais por Andrei Cossetin, porque Szymanski é bem difícil, né? Estou na gestão pública desde 2012, quando me elegi a primeira vez vereador. Fizemos muitos contatos, aprendemos muitas coisas ao longo desses 8 anos que estive na Câmara. Lá para cá, consegui, além da minha formação, fazer uma pós-graduação em administração pública e gerência de cidades, onde os universos, os horizontes, eles se expandiram, logicamente. Então, todos sabem a importância do conhecimento, né? Que eu fico muito tranquilo em falar. Afinal, quando a gente vai falar em educação, para professores, fica claro o compromisso que vocês têm em educar e vocês sabem o compromisso que os gestores têm que ter em se qualificar. Após isso, após a minha pós, consegui fazer o mestrado em desenvolvimento, logo antes, durante, né, a vereança, consegui fazer esse mestrado de desenvolvimento regional aqui na Unijuí, então os horizontes abriram mais ainda, o que mostrou que não é tudo o desenvolvimento econômico, né? A gente tem que ter o desenvolvimento humano, a gente tem que investir em pessoas, a gente tem que, para fazer desenvolvimento econômico, tem que ter o humano, tem que ter o desenvolvimento social e ao contrário também, né? Para fazer o desenvolvimento social é preciso desenvolvimento econômico. Isso nos auxiliou a criar um plano de governo, que a gente chama de plano de inovação, lá em 2020, ao qual foi apresentado para a comunidade naquela época, e de lá para cá nós conseguimos, depois de ganhar a eleição em 2021, colocar o plano em ação e hoje nós temos praticamente 91% do plano realizado. Então a gente tem cumprido as promessas que fizemos lá em 2020, apresentamos isso para a comunidade, com o governo técnico, com o governo que os secretários eles conversam com os servidores públicos, apoiando o serviço público. Tem um pai que é servidor público, hoje aposentado, inclusive está nos visitando aqui em Juí. Então sei da responsabilidade que o serviço público ele tem para levar a política pública que o gestor ou os gestores apresentam para a comunidade. Lógico que as demandas elas são muitas, né? Então a gente não consegue resolver tudo. Vocês que estão servindo a população da mesma forma que eu, cada um no seu meio, né? Eu eleito, vocês concursados, concursadas, a gente tem uma responsabilidade muito grande, uma cobrança gigante da comunidade e quando eu vejo alguém dizer que o serviço público não está fazendo o seu papel, me dói mesmo. Quando eu vejo alguém atacando o servidor público, hoje eu me sinto também ofendido. Principalmente pessoas que estão em linhas de frente, em linhas linhas políticas, né? Para ser mais exato e mais honesto com vocês, atacando servidores públicos eu não aceito. Nós tentamos valorizar o servidor público, tentamos colocar na gestão secretários que entendem da área,
Não é à toa que nós temos em várias áreas do município, ou melhor, o município sendo referência no Brasil inteiro. Posso aqui falar da saúde, né, que nós somos hoje a 6ª cidade em pré-natal, nós somos a 3ª cidade no estado em atendimentos, nós somos a 23ª do Brasil em qualidade da educação em saúde, e a 46ª em atendimento em saúde. E agora falar em educação fica mais fácil, né? Vocês são exemplo do que nós conseguimos fazer juntos. Nós somos hoje a 1ª cidade no estado em educação, o qual nos orgulha muito isso. Nós somos a 2ª na região sul, a 9ª do Brasil. Ano passado nós éramos a 14ª, então a gente está evoluindo dia após dia. E isso se faz, né, com um governo que apoia, que investe em educação. Não é à toa que nós aumentamos o orçamento, que antes era a saúde o maior, hoje é a educação, de 84 milhões em 2021 para 160 milhões nesse ano em educação, valorizando, apoiando. E aí eu estou falando também de salários, né, não só dos professores que vocês representam, mas também de todas as classes que acompanham vocês no dia a dia. Da mesma forma que vocês sabem, não se faz nada sozinho. Então é importante também ter os que nos rodeiam felizes e trabalhando tranquilos. Então, falo aqui mais especificamente das auxiliares, né, de educação. Secretários que entendem da área, o Cláudio é um exemplo disso, acho que você tem um relacionamento muito franco com ele, é alguém que veio da área educacional, e aqui eu quero fazer um apêndice, falar dos nossos outros secretários. Márcio, na saúde, por exemplo, tem doutorado na área. O Fiorin é alguém que dispensa comentários, né, um professor que hoje está cuidando da cultura, do turismo e o esporte. O Emerson, também mais um professor, PhD na área, na agricultura. Daniel no planejamento, doutor na área. Yuri no meio ambiente, mestre na área. Nenhum deles concorre. Temos a Márcia, que representa diretamente vocês na administração. O Serafim, que cuida das nossas finanças, também servidor público de anos de casa. Então essa união foi o que está nos conseguindo manter a cidade em evolução. Isso é claro para todo mundo, só não vê quem não quer, ou quem não quer ver pela questão política e ideológica, isso a gente respeita, faz parte, mas se faz trabalhos públicos com conjunto. E aí a gente está conseguindo ter uma cidade cada vez melhor e tenho certeza que juntos nós vamos continuar trabalhando, crescendo o município, orgulhando a nossa população e logo, logo esses primeiros locais que nós estamos no estado vão ser no Brasil. Eu tenho certeza disso, porque a gente está trabalhando com muito afinco, com muito cuidado e zelo ao patrimônio público, com muita parceria com o servidor público, para que a gente possa chegar em locais, ou melhor, em colocações, que é o sonho de cada um de nós, que é ter uma cidade cada vez melhor, com mais qualidade de vida e gerando a grande obra que eu digo que é para mim a grande obra, que não é uma coisa física, mas é sim, ela é interna, né, que é a geração de sorrisos e de felicidade da nossa população. Quanto tempo eu fui? Só para entender? 7 minutos. Perfeito. 6 minutos. Calculei 6 minutos. Calculei 6 minutos. Só segurar. Então, Andrei, nós selecionamos, a partir das várias temáticas que têm aparecido, de reivindicações e de preocupação com os professores, cinco questões iniciais. Vamos, então, à primeira. A educação especial, em 2021, tinha 123 crianças e estudantes matriculados na rede. Hoje, são 301 matrículas. A realidade nos diz que existe possibilidade de diminuição do crescimento de alunos incluídos. Assim, a inclusão é o desafio que permanece. Ele não vai embora. Ressaltando também que, além da inclusão, temos a preocupação com o número de crianças, estudantes, na sala de aula. Essa situação também sobrecarrega o professor, que se sente, eventualmente ou seguidamente, depende de cada situação, ineficaz diante de inúmeras situações. Qual a sua proposta para que a inclusão aconteça de fato e que ações acredita serem necessárias para que o professor sinta-se amparado e faça um bom trabalho? Perfeito. Importante frisar que esses dados aí, eles vieram da nossa secretaria, né? Isso mesmo. Nós fizemos um censo quando assumimos a gestão para entender e para conseguir fazer gestão do que nós tínhamos. Afinal, não se faz gestão, eu venho da administração, né? Não se faz gestão do que a gente não pode contar. E aqui não me levem a mal falar de contar, né, pessoas, né? Mas é que nós temos que ter dados, né? Que nem um censo do IBGE que faz a contagem das pessoas de uma cidade, nós temos que fazer para entender melhor o que nós temos que enfrentar.
é um enfrentamento que nós já estamos tendo, não é à toa, né, que nós estamos investindo e contratando servidores públicos, concursando servidores públicos até o limite que o nosso concurso, né, permite. Afinal, nós tivemos um concurso lá atrás, em 2020, que não tinha especificamente a questão dos auxiliares, né, nesta área, né, de atenção à educação especial, então foi um problema que nós tivemos que enfrentar. Nós não conseguimos concursar, o concurso não dispunha, então tivemos que fazer primeiramente um contrato, né, nessas pessoas, e depois, quando limitamos o contrato, também tem um limite legal, tivemos que chamar terceirizados, coisa que nós não queríamos, né, mas infelizmente nós fomos obrigados a fazer pela questão da legislação. Qual é que é uma das ideias que nós temos, né? Nós temos alguns pontos que nós incluímos no nosso plano de inovação, que acho que vocês já tiveram eles em mãos. Ele tem em torno de 36 páginas, se não me engano. Ele é bem completo, bem complexo, algo que nós lá em 2020 criamos e também conseguimos, então 91%, a gente quer também buscar a chegar ao total disso. A questão da união, primeiramente, entre saúde e educação. Nós precisamos trabalhar em conjunto, né? O diagnóstico ele tem que ser mais rápido, tem que ser mais ágil. Nós temos um problema crônico e aí em muitos momentos ele foge das mãos da atenção básica em saúde aqui, ele vai para a atenção especializada, que aí é Estado e União. Então nós estamos, e é um compromisso nosso nesses próximos 4 anos, além de investir o que nós investimos em educação, continuar esses investimentos, é nós potencializarmos o investimento que em saúde era de 80 milhões e passou para 130, é potencializar também os investimentos na saúde, para que a gente possa casar os dois, tanto a saúde como a educação, para ter um diagnóstico muito mais rápido, né, e mais ágil, para que a gente possa também entender o que nós temos e com o concurso, que é uma das outras promessas e garantias que nós temos, inclusive quero fazer um parênteses, talvez venha essa pergunta depois, né? Nós temos um concurso ativo. Nós já colocamos um concurso na rua, mas infelizmente, pela uma briga judicial entre o primeiro colocado e o quarto colocado, estão definindo quem que vai fazer o concurso. Isso deve sair logo, em breve. Agora, ano eleitoral não pode mesmo, mas na virada do ano, depois do dia 7 de janeiro, onde acaba o período eleitoral dos 3 meses pós-eleição, nós vamos colocar o concurso na rua. E lá tem um concurso para auxiliar de educação especial. Isso é importante fazer, lembrando que nós contratamos 30 e colocamos mais 50 terceirizados para auxiliar na questão da educação especial. E aqui eu quero deixar bem claro a questão sobre que a educação especial não é só autismo. Tá? Eu acho que vocês viram que eu um dia falei assim, nós estamos vivendo uma pandemia, e aqui todo mundo é professor e entende o que é aspas, né? Na questão do autista. Por que eu falei isso? Porque nós em 2000, nós tínhamos a cada 150 crianças que nasciam, um era autista. Em 2020, a cada 36 crianças que nascem, um é autista. E os investimentos que eu quis dizer na questão pandêmica é que no autismo tem que ser feitos da mesma velocidade que nós tivemos quando tivemos a pandemia. Por exemplo, imagine esses recursos da pandemia sendo investidos diretamente em todas as áreas da saúde. Nós teríamos resolvido muitos problemas. E isso nós temos que fazer também agora, no momento, na questão dos autistas. Mas não só o autismo. O autismo não é, a educação especial não é só autistas, né? Então nós estamos preocupados com todas as áreas. Formação continuada, logicamente, para os professores que atuam, né? Diretamente nós já estamos fazendo, vamos continuar e vamos potencializar, e não só para os professores, mas sim para todos os servidores que eles atuam diretamente com os alunos especiais. E criar salas multissetoriais, isso está no nosso plano de governo, plano de inovação, aonde essas salas vão ter materiais didáticos que são específicos para cada necessidade especial. Acho que isso valoriza bastante os alunos e, logicamente, cuidar dos pais, afinal, é todo mundo que está envolvido nessa questão, não só dentro da sala de aula ou dentro das escolas, que são os nossos servidores e também os alunos, mas também os pais que tenham um auxílio maior dentro dessa questão das necessidades especiais. Esses são alguns dos pontos que nós temos no nosso plano de inovação e que nós certamente vamos cumprir da mesma forma que já fizemos na questão do plano de governo lá em 2020. E também, logicamente, vocês que estão dentro das salas de aula, têm visto que a gente tem investido bastante na infraestrutura das escolas. A ideia é adaptar as escolas para que possam receber esses alunos com necessidades especiais de uma forma mais cômoda para eles e também para vocês que estão no dia a dia dentro das escolas, para que a gente possa ter um melhor trabalho com os alunos,
e, logicamente, não sacrificar tanto os servidores que estão dentro das escolas, porque algumas delas não têm adaptação e isso nós vamos buscar adaptá-las. Quanto tempo? Professora Neira. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Andrei. A minha pergunta é a seguinte: com relação ao piso nacional do magistério, que é um direito garantido por lei, ainda se consideram as regras instituídas pelo Fundeb, aprovado em 2021, e nesses 4 anos seguintes agora, se o senhor for eleito, o senhor garante o pagamento do piso nacional? E qual a valorização que o senhor poderá garantir para nós que vá além do piso nacional, que não seja somente o piso? E se no seu gabinete, a partir de janeiro, se o senhor for eleito, o senhor vai nos receber? E outra coisa, com relação ao que o ano passado o pagamento do piso foi não a partir de janeiro, aquilo que faltou, os retroativos, se o senhor dá alguma garantia de nos pagar aquele retroativo do ano passado. Obrigado. Bom, sobre o piso, nós garantimos lá em 2020 que nós iríamos pagar o piso. Faço um parênteses disso, já volto para a questão que tem uma comissão nacional que está discutindo a questão do piso, dessa lei lá em 2021, e talvez nós tenhamos algumas mudanças. Se essas mudanças vierem de cima para baixo, infelizmente não tem como o prefeito transformar uma lei municipal sendo maior que uma lei federal. Então nós vamos respeitar a lei federal, mas nós vamos cumprir o piso, desde que o governo federal também garanta o repasse do piso do Fundeb. O gabinete sempre esteve aberto, nós criamos uma comissão municipal, acho que a Grazi é a presidente da comissão do Fundeb, Sim. se não me engano. Então nós sempre tivemos uma conversa muito franca, tanto com a Grazi que estava lá, acho que era o Rudy, era o presidente de vocês aqui, que estava lá conosco, sempre numa discussão muito franca, muito transparente, e não é à toa que a maioria dos nossos servidores da educação, eles são concursados. Nós temos poucos cargos de comissão lá, acho que é uma das secretarias que menos tem cargo de comissão, porque são vocês que veem o dia a dia. Nós temos uma folha de pagamento hoje em torno de 10 milhões de reais na educação. É uma das folhas mais pesadas que nós temos no município, é um investimento bem grande que nós fazemos, mas desses 10 milhões, 4 milhões vem do Fundeb. Se o governo federal não honrar o Fundeb, infelizmente é impossível para o gestor público honrar o pagamento do piso. Não tem como. Nós não criamos dinheiro a não ser que a gente aumente impostos. E aí a gente tem que fazer uma construção conjunta. Vale a pena aumentar imposto para garantir o piso, sendo que o governo federal não está pagando? Foi o que aconteceu no ano passado. Infelizmente, esses meses, 12, 13, não vou lembrar quantos meses foram, o governo federal não honrou o pagamento do Fundeb. E aí nós não conseguimos, não tínhamos recursos, não tem como imprimir dinheiro, nós não conseguimos honrar o piso. No momento que o governo federal honrou o pagamento do Fundeb, voltamos a honrar todo o pagamento do piso. Nós já temos uma discussão, um debate com o sindicato de fracionar esse valor do que ficou para trás dentro dos próximos aumentos. Lógico que isso também depende de recurso público e a gente não pode sangrar outras categorias em privilégio de uma. Lembrando que de 2012 a 2016 nós tivemos um aumento dos professores em torno de 30%. De 2016 a 2020, em torno de 40%. E na nossa gestão, até então, nós tivemos um aumento em torno de 58%. Então nós garantimos a valorização do servidor público, principalmente do professor, porque é uma necessidade que se faz o investimento em educação. E aqui é muito tranquilo para mim falar em educação, afinal me qualifiquei para estar aqui. E eu tenho certeza absoluta que com a qualificação que vocês veem, que o prefeito tem, que os secretários têm, e que todo mundo aqui garante a educação, a maior parte de vocês vai votar num candidato que também se qualificou e pelo menos se formou para estar à frente do município. É difícil usar o microfone. O plano de carreira é a terceira questão já está. Candidato, e depois às 5 abrimos então a manifestação de quem está. O plano de carreira é uma conquista importante, significativa para a categoria dos professores. Uma conquista que chegou com muita luta e negociação, há bastante tempo e com muita negociação mesmo,
O sindicato muitas vezes escutou da atual administração que era necessária alteração no nosso plano de carreira. Tu mesmo já manifestou, secretário, em conversas que não foram especificamente sobre esse assunto, né? Nunca tratamos especificamente do plano, quero deixar isso claro também, tá? Como candidato, acredita que é necessário ter alteração no plano de carreira? E se sim, qual a proposta? Perfeito. Antes de mais nada, tá? Na minha gestão, como foi nesses últimos 3 anos e 9 meses, não se mexe em direito adquirido. Ponto. Isso está definido. Então vocês podem ter a convicção que não se mexe em direitos que vocês já conquistaram. Agora, para o futuro, para os próximos concursos, nós temos a convicção, e aí não vem só de mim, tá? Nós temos a Márcia, que é uma servidora pública de muitos anos, vocês conhecem ela, nós temos o Serafim, que é outro servidor público, e nós temos outros servidores públicos que compõem esse estudo, que dizem, inclusive a Previdência, que nós temos que fazer alguma coisa para o futuro para garantir que vocês se aposentem e continuem tendo os benefícios que vocês já têm e que não se mexam em direito adquirido. Isso aqui eu estou falando não porque é da minha cabeça, mas sim tem estudos para isso, para que a gente possa garantir o futuro. Nós provavelmente, os próximos que entrarem, né, nos próximos concursos, eles vão ter que ter algumas alterações no plano de carreira. Mas para quem está, já pode ficar tranquilo que só se vier alguma lei federal que nos obrigue, né? Aí não tem que fazer. Gestor nenhum é louco municipal de tentar alterar uma lei federal, porque aí pode até dar um processo de improbidade. A princípio, ninguém mexe em direito adquirido. Muito bem. Já temos a próxima. Boa tarde, Andrei. Boa tarde. Então, minha questão é assim. A rede municipal de Juí tem hoje 711 professores nomeados, sendo 292 convocados, 38 em situação de abono permanência e 45 contratados. Esses números, nesse momento, não atendem à demanda que se apresenta. Temos o conhecimento da falta de trabalhadores na educação, rompimentos de contratos e muitos encaminhamentos de aposentadorias sendo efetivados, além de um evidente adoecimento dos trabalhadores em educação. Qual será a sua estratégia para iniciar adequadamente o ano letivo de 2025? E qual o seu compromisso com a realização do concurso público o mais breve possível? Obrigado. Por aqui para não esquecer as pautas, né? Bom, vamos lá. Vamos falar de laudos, né? Isso nós temos levantamentos também, a gente gosta muito de números, né? Porque a gente, como eu falei antes, a gestão é isso, né? Tem que ter controle. Laudos. Em 2019 nós tínhamos 180 laudos, né? Hoje nós estamos com, em 2024, até agora, né? Até início de setembro, nós tivemos 64. 180 para 64. Isso mostra que nós estamos valorizando o servidor público, né? Dando condições de trabalho para que ele também possa trabalhar tranquilo e não entrar em laudo. Mas nós sabemos que ainda acontece, né? Então um dos nossos compromissos é criar o SESMIT, né? Vocês têm que ter um serviço de medicina e saúde para o servidor público. Isso é uma garantia que nós estamos dando a vocês para que também vocês possam ter uma agilidade, né, nas questões de saúde dos professores, dos servidores, para que a gente não tenha tanto laudo. Quer queira, quer não, um laudo é um custo gigante para o município, afinal, se alguém para de trabalhar, alguém tem que suprir. Nessa questão de suprir, nós não temos servidores públicos sobrando. Isso não existe. Qual é a gestão que vai deixar um servidor público sentado, de braços cruzados, desculpa te usar a tua posição aí, né? De braço cruzado, esperando alguém tirar laudo, né? Então tá todo mundo ocupado, tá todo mundo na linha de frente, tá todo mundo fazendo o que tem que fazer, que é prestar o serviço público. Então nesse momento que entram os contratos e entram as terceirizações, para suprir uma demanda que é temporária. Alguma de vocês em auxílio gestante, coisas nesse sentido. Então nós temos sim, logicamente, contratos e nós vamos continuar tendo. Concurso público, né? Já expliquei, volto a frisar, nós já fizemos a licitação do concurso público, tem a empresa, a quarta, que está brigando contra a primeira colocada, isso está judicializado. Concurso é uma coisa muito cara, é um gasto muito pesado para o poder público. Então nós respeitamos a questão judicial, logo deve estar sendo definida e provavelmente uma das duas vai sair a vitoriosa dessa judicialização e aí a gente vai ter o concurso público. Estamos tranquilos nessa questão porque estamos no período eleitoral e você sabe que não se pode contratar ninguém em período eleitoral. Mas, na virada do ano, certamente nós teremos o concurso público. Isso é uma garantia nossa.
Ao contrário do que foi feito em 2020, que a gente teve um concurso público quando nós assumimos, estava ativo, nós chamamos 257 servidores concursados ao longo desses 3 anos. Né? Todos os que tinham, nós chamamos. Nós suprimos todas as vagas. Quando acaba-se a vaga, quando não tem mais ninguém na banca, chama-se os contratos, num limite que a lei também determina. Feito isso, depois de todos os contratos, não tem mais contrato, aí entra para terceirização. Então, nós queremos diminuir isso e, logicamente, chamar servidores públicos. Faltavam no concurso 2020 muitas áreas. Já falei para vocês, auxiliar de educação, era uma que não tinha, né? Professor de pré-escola, história, geografia, educação, física, muita coisa no concurso faltava. Hoje no concurso já está lá, feito pela Márcia, por uma equipe que vocês ajudaram enquanto sindicato a criar o concurso, já está prontinho, já está, vai conseguir suprir todas as demandas que faltam e a gente vai conseguir diminuir a questão dos contratos também das terceirizações. É por esse motivo que acontecem contratos e terceirizações. Vão continuar acontecendo? Com certeza vão continuar acontecendo. Por quê? Porque nenhum concursado vai ficar esperando, né, para não trabalhar até que alguém tire um laudo, até que alguém adoeça. Então esse é o importante. Vou falar mais uma que é importante frisar. Nós temos em torno aí de 200 serviçais. Vocês têm diretamente isso dentro das suas escolas, né? Dessas eu acho que 70% hoje estão em laudo. É verdade, né? Como fazer? Vamos chamar mais concursados? Vamos ter 500 e daí ter 350 em laudo? Vamos ter 1.000 e daí ter 700 em laudo? Esperar para chamar alguém? Ou vamos terceirizar essa limpeza? Para que quando alguém fique doente, no mesmo dia supra a necessidade. É uma discussão coletiva. Na minha concepção, isso tem que ser terceirizado. Não dá mais para que a gente sobrecarregue as nossas serviçais e sobrecarregue vocês, que estão diretamente dentro da sala de aula, quando uma serviçal não vai trabalhar porque está em laudo, fique sem, muitas de vocês têm que colocar a mão na massa e fazer limpeza. A princípio, o serviço público, as serviçais vão ter que ser terceirizadas para que a gente possa ter uma demanda girando mais rápido. Ficou doente? Chama a empresa, supre, limpa, troca. E assim por diante. E lembrando, eu sei que vai vir essa pergunta aí, e eu sou especialista em previdência. Eu estudei muito previdência. Então, se vocês falarem de previdência, eu sou especialista, eu garanto para vocês. O terceirizado, ele não impacta na previdência, porque ele não se aposenta. O Andrei não impacta na previdência, eu não me aposento para Previjuí. Um vereador não impacta na previdência, ele não se aposenta. Quem impacta na previdência é quem vai se aposentar na previdência. Então, vocês podem ficar muito tranquilos quando vocês escutarem alguém falando está quebrando a previdência municipal, pois está pegando contratos e terceirizados. Pode falar para eles, você está mentindo. Isso é mentira, é falta de conhecimento seu, porque essa pessoa não vai se aposentar e não vai tirar 1 centavo da previdência do município de Juí, ou melhor, na Previjuí. Veio a pergunta da Previdência. Imaginava. Já sabia, né? Então vamos lá. Isso é normal. É que é inevitável fazer essa discussão. Não, e tem que ser. E tem que ser feito discussão na Previdência. E o professor Andrei, tu sabe exatamente qual a minha posição, nós já conversamos sobre isso e não tem problema tu me dizer que não e eu vou continuar te dizendo que sim. Tu sabe que é assim, né? Então vamos lá, a Previdência é uma questão muito importante para nós. É significativa porque a Previjuí foi também uma construção tão importante para esse município. E nós sabemos que muitas das condições que nós temos na aposentadoria hoje, nós professores, nós servidores de uma maneira geral, depende de ter uma previdência saudável, né? Nossa previdência, do ponto de vista dos recursos que estão em caixa, ela não é deficitária, isso tu sabe também, né? Existem outras questões que nós divergimos, mas vamos para a pergunta. A Previjuí se constitui no esforço dos funcionários públicos e da administração municipal e se mantém pela contribuição dos servidores efetivos que vem através da realização do concurso público e nomeações e da administração pública. Qual a sua posição com relação à previdência pública dos servidores, o compromisso com o pagamento da parcela de responsabilidade do município e o apoio à sua manutenção? E desculpe a informalidade do início, mas acho que também isso faz parte, né, de uma conversa que a gente tem que ter. Para vocês verem que daquela pergunta que foi feita logo no início, né, se o gabinete estaria aberto, né,
ele foi tão aberto ao longo desses anos que ela pode me chamar de você, né? A gente é bem tranquilo, né, quanto a isso. Rude também, tudo. Então a gente sempre teve uma conversa muito respeitosa, por mais que divergimos em alguns pontos. Questão da Previdência, que eu disse que eu sou especialista, né? E não que eu seja contador, mas eu estudei tanto a Previdência, porque eu sabia, lá em 2020, a gente discutia isso, eu não queria politizar isso, que a Previdência logo ali seria um problema para o município de Juí, se não fosse bem cuidada. Não cortem isso, seria um problema se não fosse bem cuidada. Tá? Não vamos botar ali na internet depois, o prefeito está dizendo que seria um problema, se não fosse bem cuidado. Por que isso? Nós temos a Previdência, a Previjuí, desde 2001 no município, tá? Desde 2001. E ela se criou um rombo de em torno de 750 milhões de reais. Né? Por que o rombo que a gente fala isso? Ela tem, em 2021, quando a gente assumiu, ela tinha 208 milhões em caixa. E falta para garantir, isso não sou eu que estou falando, tem o atuário, são pessoas especializadas que calculam a vida do servidor público, que calculam o prazo que eles vão ter, a vida funcional, e calculam o prazo que vocês vão ter de vida lá na frente, e tem que ter recursos garantidos para que vocês possam continuar recebendo o salário da aposentadoria até chegar ao fim da vida humana de vocês, né? Até falecerem. Lógico, ao longo desse caminho, tem outros servidores que vão vindo e vão pagando e contribuindo para que esse bolo continue sempre tendo recurso. 2001, 208 milhões em caixa. Tá? Isso é dado, né? E 750 milhões de déficit. Hoje nós temos já 350 milhões em caixa. Então, de 2001 a 2020, foram colocados 208 milhões em caixa. 2021, 22 e agora 21, 22, 23 e agora em 24, nós já colocamos mais de 150 milhões. Só esse ano nós vamos colocar em torno de 55 milhões no caixa da Previdência em recurso suplementar. O que significa isso? Esse dinheiro que a gente poderia estar dando aumento para o servidor público, podia estar fazendo escola, podia estar fazendo posto de saúde, podia estar fazendo saúde, educação, segurança, ruas, nós estamos tirando do caixa único, do caixa livre, do caixa que vem do imposto que todo mundo aqui, toda a população paga, para garantir que vocês se aposentem. A primeira resposta, eu enquanto eleito, que nós estaremos em 2025, vamos continuar fazendo isso? Vamos. Vamos continuar pagando, porque a gente já fez até agora. E temos que continuar fazendo. Por quê? Porque se a Previdência um dia acabar, o município vai ter que arcar com a sua aposentadoria de vocês. Não tem escolha. Vai ter que arcar. Só que o caixa, ele é único. O dinheiro vem de uma única fonte, que são os impostos. Nós, ao contrário do governo federal, nós não podemos imprimir moeda e aumentar a inflação. Nós temos que fazer a gestão de todo o bolo tributário que a população paga de imposto. Vem recursos federais e estaduais, logicamente, vindos das contrapartidas, mas nós temos um limite. E aí eu quero falar sobre Previdência, né? A reforma. Nós criamos uma comissão só de servidores públicos. Não tinha um político dentro, né? Graças fazia parte dela, onde os servidores discutiram e disseram, nós temos que fazer uma reforma futura. Por que isso? Vocês sabem, está andando no governo federal, e eu creio que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, uma reforma nacional, onde quem não fizer uma reforma, uma pequena reforma, vai ter que assumir uma reforma integral, inclusive para quem está ativo e já aposentado. Então isso é urgente, mas quem tem que definir isso, uma reforma ou não? Servidores. Porque, mais uma vez, eu não impacto na Previdência, eu não contribuo para a Previdência e não me aposento com a Previdência, com a Previjuí. Um concursado, sim, um terceirizado, um contrato, ele não vai se aposentar, por isso que ele não impacta. O grande problema é, hoje, por exemplo, não tenho esse dado exato, mas a cada tem que ter 3 servidores pagando para garantir a aposentadoria de um. Mais ou menos isso. Tá? Tem locais que são 8, né, a nível do Brasil. Tem que ter 8 pagando a Previdência para garantir um. Então, o que tem que ser feito? Tem que ser feita uma reforma, isso a gente não vai escapar, porque se nós não fizermos uma pequena reforma, vai vir a goela abaixo uma reforma integral, que vai ser muito mais drástica. Mas quem tem que definir isso são os servidores. Porque nós criamos uma comissão, já teve estudos amplos, discussões na Câmara de Vereadores, e infelizmente ela não foi para frente, e aqui acho que a Grazi pode falar, porque teve 2 vereadores que levantaram lá e disseram, nenhum direito a menos. Eu concordo.
nenhum direito a menos. Mas os servidores definiram que iriam fazer uma pequena reforma. Foram vocês que definiram, lá tem representantes de vocês. Por quê? Se ali na frente vier uma reforma de cima para baixo, vocês cobrem de quem falou lá atrás. Podíamos perder um pouquinho e perdemos o todo. É perigoso isso. Mas nós, se estivermos na frente da administração, e isso vai acontecer, nós vamos continuar pagando, né, como nós estamos pagando já 55 milhões esse ano, vamos garantir que esse dinheiro continue crescendo para que vocês lá na frente, quando tiverem, aqui não tem ninguém com 60 anos, quando tiverem 60, 70, quando tiverem 60, 70, quando tiverem 60, 70 anos, essa garantia do município tirar dinheiro da Previdência e pagar e não do Caixa Único, ela aconteça. Então nós vamos continuar assim, defendendo a Previjuí, nós temos que fazer isso para não quebrar o município ali na frente. Aberto as discussões, as perguntas, os questionamentos, contestações, aprovações. É que tem mais perguntas, né? Só Estou aqui para isso. se manifestar. Então vamos começar com a primeira. De uma certa forma, tu já abordou. Tempo. Tempo continua sendo... Para essas, são quantas? Ah, não sei, depende. Tá, pode vir, tá. Só para eu entender. Vamos estabelecer Tá. o diálogo, tá? Tá, beleza. Então, Andrei, a minha questão tem a ver com a questão da saúde mental dos trabalhadores, né, dos funcionários públicos. Tu já fez um breve comentário sobre a organização desta instituição, que seria, né, uma organização dentro da administração para cuidar da saúde dos servidores. E aqui a gente quer saber se existe efetivamente uma perspectiva da organização desse sistema, né, de se ter um atendimento e um acompanhamento desses servidores. Nós temos muitos colegas medicados, nós fizemos um levantamento há algum tempo atrás, nós temos muitos colegas fazendo acompanhamento com psicólogos e outros profissionais, porque nós temos efetivamente questões de saúde mental, em especial no topo das nossas preocupações como sindicato. Sim. Então, efetivamente, como é que tu percebe essa questão e que medidas podem ser tomadas com relação a isso? Perfeito. É importante frisar que muito também da pressão que é exercida hoje sobre o servidor público, né, ele se dá primeiramente pelo volume de trabalho que tem aumentado. A gente tem visto ser descarregado diretamente, por exemplo, na questão da saúde pública. Hoje nós tivemos um aumento nos nossos postos de saúde pós-pandemia de 47%. Questão de vocês, né? Nós começamos em 2021 com 6.490 alunos. Hoje nós estamos com mais de 8.000 alunos. É uma carga de trabalho gigante, né? Então a população, primeiro, vai perdendo capacidade financeira, né? Retira da rede privada e vai para a rede pública. Em todos os setores, né? Saúde, educação, enfim, planos de saúde, né? E o filho está numa rede particular, perdeu o recurso financeiro, cai dentro da área pública. Mas também é culpa de vocês isso. Porque vocês estão hoje em primeiro lugar no Estado, né, enquanto educação, e em nono lugar no Brasil. Quem está na rede particular diz assim, eu quero levar para a rede pública. Porque lá tem Chromebook, lá tem uniforme, lá tem escolas reformadas, lá tem pracinha, lá nossas crianças comem, antes era 30%, agora 72% da agricultura familiar, na alimentação. Lá a gente tem professores qualificados, recebendo qualificação profissional dia após dia. Lá nós temos sala de metaverso, aliás, a única hoje em escola pública do Estado. Lá tem monitores em todas as salas de aula, lá tem acompanhamento com qualificação de outros servidores que ajudam a gente a chegar nesses dados que vocês conseguiram hoje com o apoio de muita gente. Então, a culpa também é de vocês por estarem fazendo uma excelente educação. Então, parabéns a vocês antes de mais nada. Mas isso também traz uma sobrecarga de trabalho muito maior, nós sabemos disso. Então, manter um SESBIT, por exemplo, onde vocês possam ter qualquer abalo psicológico e logo ter um atendimento mais rápido, é um dos compromissos nossos, vocês podem ter certeza que isso vai acontecer. Logicamente, o concurso vai ser importante, porque quando nós diminuirmos o número desses contratos e desses terceirizados, também vocês vão ter um apoio ainda maior dentro dos colegas né, concursados. Então, isso também é um compromisso nosso. O concurso, mais uma vez, já aconteceu, infelizmente,
não, já foi a licitação, infelizmente não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Então, ter vocês sempre preparados e com apoio, seja ele psicológico, seja ele financeiro, né? Seja ele em condições de trabalho, que aí eu lembro quando a gente fez, que todo mundo está dentro das escolas, né? Como eram os banheiros antes da escola que vocês davam aula? Como era o material que vocês usavam, né? O material didático? Como eram as cozinhas? Onde que eram esquentadas as mamadeiras? Numa panela ou num micro-ondas? Como eram os fogões? A escola de vocês chovia dentro? Tinha pintura? Tinha pracinha? Tinha qualidade? Vocês tinham orgulho de levar os alunos lá? E muitas delas eu não tinha. E hoje eu tenho certeza que vocês estão orgulhosas dos espaços físicos que nós estamos reformando. Temos muita coisa a fazer ainda, a gente sabe disso, e por isso nós estamos aqui, para garantir que nós vamos ficar mais 4 anos fazendo esses mesmos investimentos que nós fizemos até agora, para valorizar o serviço público. Não é um favor que a gente está fazendo para ninguém, né? Todo mundo é pago para isso. Né? Que bom que a gente é pago para isso, não tivemos atraso de salários, conseguimos pagar o piso quando nós tivemos o apoio do governo federal, e se nós tivermos o apoio, vamos continuar pagando. Conseguimos pagar o vale alimentação nas férias, inclusive aumentamos de R$ 283 para R$ 550 o vale alimentação, uma garantia e uma conquista que nunca mais ninguém tira de vocês. Então tem muita coisa acontecendo, né? E isso dá condições de trabalho que consequentemente ajudam vocês a não machucar as costas, porque ali vai ter uma auxiliar de limpeza que seja terceirizada, que não vai faltar alguém que vai evitar que vocês façam essa limpeza. Vai ter um mobiliário decente, que vocês não vão precisar recortar ele ou arrumar ele com uma durex, como eu vi muita coisa nas escolas coladas com durex. Eu cheguei a ver banheiros atados com cadarço, né? Vi muita professora fazendo vaquinha para arrumar tranca de porta, vendendo pizza. E não que isso não deve ser feito, acho que é legal isso ser feito. Valoriza, traz os pais para perto, né? Compromete os pais a serem donos também do espaço que é público. Porque o que é público é de todo mundo, não é que não é de ninguém. Então é importante fazer, mas não para fazer coisas básicas. Essa é a parte que o gestor tem que fazer. Isso eu tenho convicção que se vocês tirarem a questão ideológica, vocês vão ver que nós estamos fazendo, nós vamos continuar fazendo. Então podem ter certeza absoluta que essas condições de trabalho vocês vão continuar tendo, vamos aumentar isso. Queremos sim valorizar os espaços públicos para que vocês possam fazer o papel de vocês, que é ensinar, que é dar aula, que é cuidar das nossas crianças. Aberto, pode. Aberto, tá, pessoal? Andrei, assim, a questão das vagas nas escolas, né? Uma das suas propostas, inicialmente na campanha, na outra campanha, né, quando o senhor for eleito, era zerar o número de vagas, né? A gente sabe que agora reduziu bastante, principalmente na escola infantil, né? O número de vagas, mas a gente percebe que tem turmas bastante lotadas de alunos, né? E professores bem comprometidos à questão de canseira, né? Até como a prof. Grace falava, a questão emocional, psicológica, né? Porque criança pequena geralmente deixa um estresse bastante grande com relação a isso. E a gente sabe que tem turmas com... Pode ser até que seja um número por lei, né? Mas a gente, fisicamente, isso é bem preocupante com relação a isso. Então, uma das nossas preocupações é exatamente essa. Até quando o professor da escola infantil, principalmente, vai suportar isso? O espaço físico pequeno, muitas crianças e com crianças aí com deficiências, que agora a gente não diz mais criança especial, né? Criança com deficiência. A gente sabe que tem as auxiliares para ajudar, mas mesmo assim, às vezes é desumano. Então, eu queria ver qual a sua proposta enquanto gestão, né? Para a gente poder ver o que a gente vai fazer com isso. Obrigado. Isso foi um compromisso que nós assumimos, né? Que nós iríamos zerar esse déficit de vagas. Afinal, é obrigação do gestor ter, no mínimo, vaga em um turno para as crianças que necessitam. Então, nós conseguimos chegar a isso com o apoio de vocês. Buscamos alternativas de não criar mais espaços públicos construídos, físicos, né? Mas sim
ocupando os espaços que já existem em escolas estaduais, por exemplo, como a gente tem essa parceria com o Estado. Temos dado, vocês são sabedores e sabedoras disso, que tem diminuído o número de crianças nascendo e tem aumentado o número de idosos, né? Então isso aí, logo esses espaços públicos que são ocupados por crianças vão ficar mais ociosos e a gente vai conseguir também acompanhar, ou melhor, ocupar esses espaços com idosos. É um compromisso nosso, já vou só dar um spoiler aqui. Mas a questão das salas de aula, tá? Nós seguimos a lei federal, né? Então nós somos obrigados, eles têm um local, uma sala que ela tem espaço físico e número de professores, que a lei federal permite, nós somos obrigados a colocar alguém ali. Nós não podemos fazer diferente. E em muitos momentos, e aí se alguém tiver, alguma sala tiver com mais alunos do que a lei determina, vocês têm que nos procurar, porque nós somos inclusive auditados pelo Ministério Público. Acho que a Cássia, acho que tu trabalha nisso, né? É a tua área, né? É rede de proteção. Rede de proteção. Junto com a central de vagas. Perfeito. Então, a central de vagas... Tem uma portaria também que diz... Isso. Que, se não me engano, é a Franciele que está lá. Trabalha junto com a rede de proteção, fiscalizado pelo Ministério Público. E a gente tem que dizer, tanto o pedido de vagas está fiscalizado, quanto o número de alunos lá dentro. Então, se nós tivermos um aluno menos do que a lei obriga, nós somos apontados. E a mais também. E a mais, ainda mais, né? Então, se tiver alguma sala que tem alunos a mais, vocês podem nos procurar, procurem as próprias colegas de vocês, porque o Ministério Público não permite isso, né? Então, a gente vai respeitar. É um compromisso que nós temos. Da mesma forma que nós não gostamos que ninguém venha pedir vaga fora da rede, fora, melhor, da central de vagas. Então, se vocês têm pressão de candidatos, pressão de vereadores, pressão política, vocês nos falem que o Ministério Público está aí para proteger que a fila seja seguida de forma correta. Então, a gente está seguindo a lei federal. Dá para a gente tentar, né, uma pressão nos nossos governos maiores para diminuir o número de alunos. Mas hoje o que se configura é que nós somos obrigados a colocar, pelo tamanho de sala e número de servidores dentro, os alunos dentro de cada sala. Posso? Pode, André. Oi, André. Meu nome é Andréia. André. Tu falava antes sobre a valorização, né, dos servidores, principalmente da questão dos funcionários e da terceirização, né? E essa semana eu ouvi na escola o pessoal da higiene, da limpeza, né? Não é sobre o professor efetivamente, mas eu ouvi as queixas deles sobre a questão do aumento, que eles reivindicam que não houve, tá? Não é uma pergunta, mas em relação a isso também, mas devido à grande quantidade da contratação, como é que tu pensa em qualificar a questão das pessoas que estão entrando nesses contratos? Me parece que tem uma queixa assim, um pouco grande em relação a isso, né, de como qualificar assim. Perfeito. Essa questão. Obrigado. As DIDs, elas têm autonomia, né? Então, esse é o bom do terceirizado. Se ele não agrada quem está ali, liga para a SMED liga para a empresa e troca. E lógico, tem um pré-requisito ali para ele assumir uma vaga dentro de uma escola. Afinal, nós não podemos colocar qualquer pessoa dentro de uma escola. Nosso maior tesouro está ali, né? Que são nossas crianças. Então, as diretoras têm autonomia quanto a isso. Não tem interferência nenhuma minha. Eu nem sei quem são as pessoas, né? Nós só cobramos que sejam pessoas qualificadas conforme está naquele edital de contratação da empresa que vai fazer a terceirização. Nós sabemos que tem muitos que não se comprometem, né? A gente sabe disso, então é importante que as diretoras tenham autonomia dentro do educandário, possam cobrar da SMED, olha, esse aqui infelizmente teve um desvio de conduta ou um corpo mole e que seja trocado, né? Mas isso tem lá no edital que eles devem ter qualificação para estar ali cuidando das nossas crianças e principalmente, né, ficando ao lado de vocês concursados. Então não é qualquer um que deve estar ali. Tá? Pode ficar tranquilo quanto a isso. Tinha outra parte da pergunta que eu esqueci. Eu falei sobre O aumento. pessoal efetivo Tá. que estava se queixando da não valorização. Perfeito. Nós tivemos, né, uma valorização nas auxiliares de educação, secretárias e outros cargos, que nós conseguimos, alguns chegar a 30% de aumento. Lógico,
nós não, mais uma vez, eu gosto de frisar isso, né, porque, e aqui não são vocês, mas talvez isso aqui vai ser visto por alguém que não tem o conhecimento. A Prefeitura Municipal não imprime dinheiro. Nós temos um limite de orçamento e aquele limite tem que ser respeitado. Gostaria eu de dar aumento para todo mundo. Isso é dinheiro que circula na economia, é dinheiro que vai para o mercado, que vai para a farmácia, que vai gerar imposto, vai gerar novos empregos, que geram mais imposto e mais dinheiro circulando na economia. Isso é a economia circular que chama na economia, né? Mas eu não posso fazer isso. Então tem que ter uma responsabilidade muito grande até para que nós possamos, para quem ganhou aumento, ter a garantia de receber em dia. E hoje nós conseguimos antecipar a data do salário de vocês, que era no último dia útil, agora não é mais. Antecipamos, é o último dia útil do mês, então antecipamos. Conseguimos aumentar os vales, né, pagar nas férias, então nós estamos fazendo isso. Conseguimos pagar metade do 10º no meio do ano, que é uma economia, né? Às vezes alguém está com um papagaio, né, posso chamar assim, né, todo mundo entende por papagaio, no banco lá, um empréstimo consignado, entra esse dinheiro, paga, diminui o juro, né, vai o dinheiro para o mercado novamente, a economia circular começa a acontecer e pagar o salário no final do ano, né, com o 10º e as férias também, que é importante. Então, nós não conseguimos fazer para todo mundo, mas está na nossa pauta, sim, dar esses aumentos para quem ainda não foi valorizado ao longo desse tempo. Isso nós queremos fazer. Obrigado. Quero fazer uma pergunta. Vai, Ana. Nós vamos fazer o seguinte, na pergunta, logo depois da Ana, quem mais tiver alguma questão, faça, para aí tu poder responder Numa só. as questões Tá. e fechar, tá bem? Perfeito. Mas pode fazer, Ana, eu também tenho uma Meu nome é Ana Maria dos Santos, eu sou professora municipal aposentada e eu fico bem interessante, eu achei que você falou que as crianças são os tesouros, né? Os nossos alunos são os tesouros, a gente considera assim também, claro, tem um grande investimento em cima deles e a gente está vendo assim mais nossos alunos chegando no 2º grau, nossos alunos chegando nas universidades, nossos alunos formados, nossos alunos dentro do Hospital de Caridade de Ijuí, que a gente vê eles trabalhando lá também. E eu queria saber das professoras aposentadas, nós somos bloqueadas de muitas coisas, então nós estamos formando até grupos agora para poder participar mais da sociedade. Algumas foram embora para a praia também, né? E umas corajosas ficaram morando em Ijuí. Antes, no Beto, ele falou um pouco de perseguição política, eu sou testemunha de perseguição política porque o PDT me detesta, né? E até hoje ainda tenho processos até judiciais, algumas coisas aí em relação a isso. Fiz BO porque eu fui escrever livros infantis, eu acho que acharam que eu estava me metendo em coisas que eu não devia. E aí eu tive que pedir ajuda, né, Secretaria de Educação, e até o Cláudio colocou, não, vamos fazer o teu lançamento do teu livro lá na Praça da República, na Feira do Livro. Né? Eu junto com outros 20 escritores, estávamos lá. Eu vejo assim uma recepção bem grande da tua parte, né, de vocês assim nessa administração, que eu tenho até medo de onde entra o PDT, eu estou para o outro lado. E aí eu queria saber, e os professores para você, o que são? Se os tesouros são aqueles pequenos lá, se nós professores aposentados podemos contar com vocês também. Obrigado. É Ana, né? Ana, perdão. É 1 minuto da Ana. Ana, eu conheço o filho da Ana porque é um médico da nossa rede, né? Então ela é uma mãe orgulhosa. Se os nossos alunos são os tesouros, os nossos professores são os porta-joias, né? Ou quem lapida, né, esse tesouro. Então vocês têm que ser cuidados, sim. Não é à toa que a gente investiu, né, de 84 milhões para 160 milhões na educação. Ela vai mudar o mundo, não adianta. Eu não vou colher isso. Eu sei que eu não vou colher isso, tá? Enquanto gestor. Esqueçam. Eu sei que isso aí vai ser um reflexo lá em 2030, 2035, quando os alunos que hoje estão sendo valorizados, né, com uma educação de qualidade, não que antes não tinha, pelo amor de Deus, isso é uma construção de anos, né? Agora foi mais potencializado, mas quando esses alunos eles vão voltar para o mercado de trabalho como professores, como engenheiros, como médicos, né, então a gente vai conseguir aí sim ver esse retorno. E uma sociedade melhor, né? Eu acho que ali na frente aí sim, aí eu vou colher, os meus filhos vão colher, né? Eu, a Carol, né? E os meus filhos vão conseguir colher isso. Então, perseguição, se vocês souberem, podem me falar. Eu não persigo ninguém, a gente tem uma conversa muito franca, né? Então eu tento deixar de lado questões políticas, né? Porque quando a eleição acaba, eu preciso de todos os partidos, seja na Câmara de Vereadores, seja quem defende partidos dentro da gestão. Já pensou ali se lá dos
vou lembrar aqui, de 27 mil votos que nós fizemos em 2020 para 18, se desses 18 mil tivesse ali servidores públicos que puxassem o freio de mão, a gente não ia evoluir enquanto cidade, enquanto sociedade, né? Então isso a gente não persegue porque quem é prejudicado é o serviço público e, consequentemente, a população. Posso falar? Pode, Angela. Então tá, vamos fazer assim. Então, vamos fazer as duas perguntas e, na verdade, eu só quero fazer uma afirmação. Eu sou a prova viva de que o Andrei não tem perseguição política, tá? Eu sou a professora Ângela, eu fui candidata pelo PDT, tá? Na outra eleição, e posso dizer que eu jamais imaginava que eu ia receber convite para assumir a direção da Escola Jardim. Antes eu ouvi um comentário, sabe, Andrei, que estão fazendo perseguição e coisa, daí eu aproveitei, graças, para tomar liberdade de falar isso, porque eu sou esse exemplo. Quando você me convidou, Andrei, tá, ficou claro que o teu envolvimento é com a educação, que política é secundário. Faz parte da tua vida, porque está na tua veia, no teu sangue, né? Só que, assim, essa parte da educação, para mim, ficou claro que tu valoriza realmente o educador. Obrigado. Eu de novo, então. Eu fiz a mesma pergunta anteriormente para o outro candidato. Faço para você sobre o convênio do município com o Estado das turmas de extensão de pré-escola. Se o senhor pretende manter esse convênio e se vai ser nos mesmos moldes como está agora ou se tem alguma outra proposta. Sim, a princípio obrigado. A princípio a ideia é manter, porque baixa custos para o poder público. Primeiro, nós não precisamos comprar ou construir uma nova estrutura física. Não precisamos manter água, luz, muitas vezes não precisamos manter nem o serviçal, né? É colocar ali os professores, a equipe que vai estar dentro da parte pedagógica, dentro de uma sala que já está montada. Então, barateia porque nós podemos, em vez de construir uma sala, nós podemos colocar em 10 com o valor de uma. Então, essa é a vantagem. E também porque nós sabemos que está diminuindo o número, né, de crianças nascendo. Então, logo, logo, as nossas salas, elas vão estar, né, apesar que Juiz está crescendo, então tem o outro lado também, né? Sim, então talvez vão ter que construir mais salas, não tem problema nenhum, né? Mas hoje nós conseguimos suprir essa demanda do que está vindo da população com essa parceria com o Estado. E a gente sabe, e aqui eu não vou ficar confortável com o que eu vou falar, o Estado está largando toda a responsabilidade para nós. E vai largar para nós a responsabilidade, infelizmente. E vai sobrar para os próximos gestores. E não tem o que fazer. Né? Vai chegar, vamos deixar uma criança sem sala de aula? Vai sobrar, por exemplo, a questão hoje, vou dar um pitaquinho na saúde, né? Nós temos hoje 11 milhões de habitantes no estado do Rio Grande do Sul. Destes, 500 mil estão em filas de espera de exames e consultas que o Estado tem que fazer especializadas. Quem está sofrendo? É o Juiz, é o Panambiense, é o Bozano. Então, os municípios estão tendo que se obrigar a comprar serviço. Hoje nós já compramos mais de 3 mil cirurgias, consultas, porque é um juiz que está sofrendo com oftalmo, com traumato, com consultas especializadas que o Estado não paga. E não repassa dinheiro. Tem que fazer. Senão é alguém que vai estar sofrendo, um aluno que vai estar fora da sala de aula, isso a gente não pode permitir. Então, infelizmente, vai acontecer isso, vai continuar acontecendo. É do Estado largar a responsabilidade do que é dele para os municípios. E aí fica pesado para os prefeitos. Vocês não acham que o dinheiro está brotando assim, né? Não é fácil, mas a gente está fazendo muito esforço para honrar os nossos compromissos e também cuidar dos compromissos dos outros, como essas consultas do Estado e como alunos que estão vindo da rede do Estado para cá. E por um lado eu fico orgulhoso disso, né, enquanto gestor, porque são vocês que estão melhorando a qualidade do ensino. Eu não estou dentro da sala de aula. Então quando alguém fala lá, já vou puxar outro assunto, se me permite, porque o IDEB diminuiu, blá, 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 blá. Não estão atacando o prefeito. Estão atacando vocês, que estão dentro da sala de aula. E por que o IDEB diminuiu? Porque é reflexo da pandemia, que os alunos não estavam na sala de aula. Isso o próprio ministro do governo Lula, Camilo Santana, falou. Os reflexos do IDEB 2023, eles vêm da pandemia. Baixou o IDEB no Brasil inteiro. Se nós fôssemos, o Brasil fosse um mar e as cidades fossem navios, todo mundo baixou. O mar inteiro baixou. E o município de Juiz baixou muito menos que os outros. Tanto que nós estamos em cima da média
acima da média do Estado e da União. E aqui posso dar exemplo, acho que deve ter aqui alguém de vocês aqui, Deolina Barufaldi, lá no Alvorada, Anitta, né? O Joaquim, Porto Vila Nova, são exemplos do que o IDEB subiu. Daqui trago alguns exemplos, né? Então, quando alguém fala que o IDEB baixou tentando acusar o prefeito disso, eu fico brabo. Porque não está falando de mim. Está falando de vocês, está desmerecendo o trabalho de cada um de vocês. E eu vou defender o serviço público com unhas e dentes porque eu estou servidor público. Eu não sou. Eu estou. E eu defendo o serviço público. Porque só quem está no dia a dia, pós-pandemia principalmente, dentro de uma sala de aula, dentro de um posto de saúde, sabe a pressão que é. E aí vão lá e fazem uma CPI, falam mal do IDEB. E aí vai acontecer o quê? Já entra um pai de aluno lá, porque essa gestão, não sei o quê. São vocês os maltratados. Eu não admito isso. E eu vou defender o serviço público com unhas e dentes. Enfim, estamos indo bem. Né? Soares é um exemplo, né? Uma das 20 escolas melhores do estado, todas as escolas elevando a qualidade. E não é à toa que nós somos premiados. Nós todos, né? Nós todos. E aí é um desafio, né? Você sabe o tamanho desse desafio que vocês têm. Nós não podemos baixar do primeiro lugar. Subir não tem mais como. Nós podemos subir, né, na região sul, que somos o segundo, podemos subir, e no Brasil somos o sexto, nono. Baixar a gente não pode mais, olha o compromisso que nós temos, né? Porque aí a gente aí sobra para todo mundo. Então nós vamos conseguir e manter esses dados. Vou encaminhar a última questão, então, Andrei, da mesma forma, repetir as questões que fiz ao outro candidato para ti, porque acho que é importante a gente manter essa igualdade assim, de questões, né? Isso é significativo, porque aí se estabelece as comparações, as possibilidades, né? Eu só quero também fazer uma observação com relação ao IDEB. Nós temos absoluta certeza que ela não cabe a um motivo. São várias questões e essa é uma discussão longa que nós temos que ter, que esse é um momento difícil de fazer também, exatamente pelo período eleitoral. Né? Mas a última questão que se apresenta, e te pediria já para fazer encerramento depois dela, é com relação à valorização da EJA, Educação de Jovens e Adultos. Nós temos uma escola do nosso município, escola da nossa rede, o Rui Ramos, que tem EJA, de ensino fundamental, com um programa excepcionalmente maravilhoso, que eu considero particularmente, que é ligado ao Instituto Federal também, na parceria com o Instituto Federal, que é de uma determinada qualificação junto com esse processo de formação do ensino fundamental 2. Então, queria te pedir que, a caminho do encerramento, tu abordasse da possibilidade de novos programas como esse, com parcerias, né? Eu acho que isso foi essencial para a escola poder ter, né? Justo. E que tu aí, a partir daí, também já fizesse a tua finalização. 5 minutos, mais ou menos? Tá, perfeito, vamos lá. Isso é importante, né? Nós temos que continuar qualificando quem não teve oportunidades, às vezes lá atrás, também de voltar ao estudo, de poder ter a oportunidade de crescer na vida, de ser alguém, de se tornar um dia um médico como o orgulho da mãe ali, né? Está com o olhinho cheio de lágrima também. Então é importante, nós vamos continuar fazendo essa valorização, queremos investir também nisso, né? Que é algo que é necessário para que a gente possa construir uma sociedade cada vez melhor. Da mesma forma de cursos técnicos, eu vou adiantar um pouquinho, né? Passar do EJA para cursos técnicos, já para quem já acabou, por exemplo, o 2º grau, ou que queira se qualificar em cursos técnicos, do Qualifica Mais, que nós temos, que nós já tivemos com parcerias. Nós não temos uma escola nossa de qualificação profissional. Então nós contratamos, terceirizamos isso. Nós em 92 cursos já formamos, né, tecnicamente 1.050 pessoas. Nós vamos continuar fazendo isso para reinserir elas no mercado de trabalho, ou que elas possam, estando no mercado de trabalho, seja com o EJA, seja com o Qualifica Mais, ou com outras parcerias, poder se qualificar. Infelizmente, perdemos o Instituto Federal, né, e que espero que isso aí não seja politizado, porque foi feita uma comissão pluripartidária, foi oferecido tanto um espaço, que era o único espaço grande que nós tínhamos, como valor financeiro para alugar um local, mas não se acha local grande em Juí para fazer uma coisa desse tamanho. Então, nós perdemos, como outras 20, 30 cidades do estado, veio só uma, e talvez isso foi até bom, porque vocês estão vendo o que está acontecendo, bom entre aspas, que fique bem claro, tá? Então, depois sair falando com uma questão, falei, pandêmica, porque vocês viram que está tendo
agora já greves nessa questão e foi retirado o dinheiro desses locais de qualificação, seja técnico como de terceiro grau, né, de faculdades, pelo governo. Então a gente está atento a isso, mas nós vamos continuar tentando buscar, né, o Instituto Federal. Enfim, indo para o lado do encerramento agora, é um compromisso que nós temos aqui, o que eu estou passando para vocês vão encontrar no nosso plano de inovação. Se vocês buscarem o plano de inovação 2020, que isso está disponível na internet, e forem pontuar lá tudo que a gente se comprometeu, vocês vão ver que 91% do que nós nos comprometemos lá conseguimos fazer. Vamos conseguir resolver tudo? Não vamos. Eu não vou vender ilusão para vocês aqui. Primeiro que eu não posso nem mentir, né? Mas nós vamos tentar resolver a maioria das coisas em conjunto com todos e todas. E nós estamos fazendo isso, estamos trabalhando em conjunto. Nesse nosso plano de governo, né, de inovação, nós temos 30 e poucas páginas ali de propostas, são propostas palpáveis, são propostas que têm como ser executadas, não são inexequíveis, são propostas que são feitas com técnicos, são feitos com pessoas que entendem de cada área. Muitos servidores colocaram a mão nesse plano deste ano, né, para os próximos 4 anos, então ele tem uma pitada técnica e também do dia a dia do serviço público, coisa que o outro não tinha, né, em 2020. Eu não estava na gestão, eu estava no legislativo, que é bem diferente, é outra coisa. O que eu aprendi lá na Câmara aos 8 anos, certamente serviu para alguma coisinha para estar enquanto prefeito, mas para a gestão mesmo do dia a dia, é bem diferente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É muito fácil vir atirar pedra e prometer mundos e fundos sem estar dentro do dia a dia. Isso eu agradeço aos servidores públicos, porque se não fossem o apoio, o alicerce que os servidores públicos nos deram ao longo desses 3 anos e 9 meses, nós não teríamos as conquistas que nós tivemos como premiações que Ijuí conquistou, não só na área educacional e de saúde, mas também em todas as outras áreas. Eu devo ter isso por aqui, mas também não vem ao caso. Né? São premiações que orgulham a cidade e que não é à toa que nós crescemos em 2, 3 anos, mais de 1.000 e pouco, mais, não vou lembrar esse número, crescemos em habitação, em pessoas, habitantes, vindo morar em Ijuí. Olhem para cima, olhem quanto prédio acontecendo, sendo construído. Isso só acontece porque tem gente vindo morar para cá. Ijuí está em amplo desenvolvimento. E vocês devem se orgulhar porque são servidores públicos que mantêm essa cidade girando e ela crescendo. E todo momento que alguém fala mal do serviço público, eu me sinto mordido. Eu vou discutir. Pode falar mal de mim, mas não fala mal dos meus. Não tente me atacar atacando o servidor público, o serviço público, porque aí está jogando a população contra o servidor público. E isso é a maior falta de caráter que eu já vi. Então, eu agradeço vocês pela paciência, agradeço vocês por acreditarem, né, e nos ajudarem ao longo desses anos de estarmos recebendo tantas conquistas, e aí não digo conquistas pessoais, mas conquistas para o município. Porque quando o empreendedor, quando alguém que está longe da cidade vai buscar uma cidade para morar, ou para se mudar, ou para estudar, que seja uma faculdade, vai ver os índices que Ijuí tem e vai vir para cá porque está vendo, opa, aquela cidade lá tem coisas boas acontecendo. Isso se faz com serviço público de qualidade. Compromisso nosso assumido, nosso plano de governo tem 36 páginas. Vocês podem ter certeza que nós vamos buscar cumprir mais do que 91%, nós já cumprimos até agora, e até o final do ano nós vamos chegar a quase 95% do 2020 e vamos fazer isso agora. E para falar com educadores, eu me sinto muito tranquilo. Meu mestrado me permite dar aula, né, e ser educador. Não fiz ele para estar dentro da sala de aula, não me vejo, já me vi assim, já não me vejo mais dentro de uma sala de aula, né, porque a vida é muito corrida, né? Mas eu tenho certeza que eu me sinto tão qualificado quanto todas de vocês que estão aqui, que estudaram, se dedicaram para estar ensinando o nosso grande tesouro, né? Os nossos porta-joias, né? Ou quem está lapidando esse tesouro está dentro de uma sala de aula. E aí eu sou muito tranquilo, eu posso afirmar isso, que se não for a questão ideológica, é impossível vocês votar em outra pessoa que tenha menos qualificação que vocês para dirigir a cidade que vocês moram. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a nossa eleição e o nosso ditado ele é muito claro, né? Todos cooperam pelo bem de quem ama Ijuí. E quem ama Ijuí, eu tenho certeza, que vai com Andrei Barrichello, que vai votar 11, para que a gente continue em conjunto fazendo o trabalho que nós estamos fazendo ao longo desses últimos 3 anos e 9 meses. Obrigado pelo espaço, que Deus abençoe vocês todos. Cuidem
das nossas joias, das nossas crianças, que a gente vai cuidar e ajudar vocês a terem subsídios para que as crianças possam ter uma vivência muito feliz dentro das escolas e que elas tenham prazer de ir nas escolas, que aí elas vão aprender muito mais do que elas já têm aprendido até hoje. Obrigado. Obrigado.